Eu juro que eu... Uau. Então tá, né? Tá alto pra caralho. Eu, pensando, não me escuto tão alto. É bom falar alto assim, que a gente fica com a voz de autoridade, né? Tudo que a gente fala é verdade agora. E você tá tirando a foto com o Fireweb, não vai sair nada, cara. Não vai travar. Mas então, gente, bom dia. Meu nome é André Garzia. Eu sou programador de aplicativos móveis. Estou aqui com o pessoal da Mozilla. Mas a palestra de hoje não é sobre a Mozilla. A palestra de hoje é sobre Enio. Eu queria saber, quem aqui é desenvolvedor? Alguém aqui, tipo, trabalha com desenvolvimento? Porque, às vezes, a gente faz essas palestras, o cara é jornalista e a gente muda um pouco o tom. Como a maior parte da galera aqui é desenvolvedor, então essa vai ser uma palestra com bem pouco slide. E vai ser mais assim, como tem pouca gente, então dá pra gente fazer mais uma conversa. Se vocês tiverem pergunta, levanta a mãozinha. O pessoal aqui corre com o microfone. Pelo amor de Deus, não faz a pergunta antes do microfone chegar, porque isso está sendo transmitido. E é sacanagem com o pessoal do outro lado ficar naquele momento Chico Xavier, que o cara tem que adivinhar o que você perguntou. Que é o famoso quiz reverso, né? Adivinha a pergunta e ganha um brinde. Mas hoje a ideia aqui é falar sobre Enio. Alguém aqui já ouviu ou já mexeu com Enio além de mim? Eu desconfio que eu sou a única pessoa no Brasil que mexe com essa porra. O que é tipo uma arma secreta. Eu fico olhando gente tendo dor de cabeça para fazer as coisas. Eu falo, cara, dá para fazer isso em 10 minutos. As pessoas não acreditam. E por tanto ficar enfrentando esse momento onde eu vejo as pessoas tendo muito trabalho para fazer coisas simples, eu falei, porque eles não conhecem a framework. Eu falei, cara, eu vou dar uma palestra sobre esse negócio porque é sacanagem as pessoas estarem lá dando murro em ponta de faca, sabe? Chegou o pessoal lá de trás, que vai ficar sentado no fundo jogando bolinha em quem está na frente. Funciona, cara, mas eu vejo tudo. Não é verdade não, cara. Mas então, essa é uma palestra sobre Enio.js, que é uma framework de programação multiplataforma voltada para a criação de apps. Vou começar falando um pouquinho de onde vem o Enio. O Enio vem de um sistema operacional chamado WebOS. Quem aqui mexeu com o WebOS? Vai, time, só eu. O WebOS é a minha plataforma favorita até hoje. E ela estava muito à frente do seu tempo. O lance é que a Palm se vendeu para HP. A pessoa o CO da HP teve um momento de iluminação. Assim, achou que tinha visto o futuro, enlouqueceu, fez uma porção de besteira e foi demitido. Mas entre as besteiras que ele fez foi acabar com o WebOS. E ele vendeu o WebOS para a LG. A LG é a atual dona do WebOS e está fazendo televisões com o WebOS. Ou seja, o WebOS surge na Palm, com smartphones, vai para HP com tablets e depois para a LG com televisões. Mas ele foi criado desde o começo para ser multiplataforma, o sistema operacional. A framework original de programação do WebOS, chamava Mojo, também era uma plataforma HTML5. Ela não era tão simples de usar como o Enio. Ou seja, eles começam com o Mojo, e na época da HP, o Enio finalmente fica pronto e eles lançam para o mundo. Para vocês entenderem de onde vem o Enio, vocês têm que entender o que as pessoas estavam tentando fazer com o WebOS. Quem era a concorrência do WebOS na época? iPhone e Android. Isso a gente está falando na época do tipo iPhone 3G. 3GS ia sair ainda. Tipo, tem tempo. Nessa época, o WebOS era totalmente baseado em web. Você fazia tudo com HTML5. Era multitarefa de verdade, as coisas realmente rodavam. Depois eu posso até mostrar, quem quiser aqui, eu tenho uns aparelhos com WebOS, dá para mostrar. Mas o que eles falaram é, a gente tem a melhor plataforma, a gente tem o melhor sistema operacional, o melhor jeito de programação. A gente precisa de 3 anos para dominar o mercado. A gente vai acabar com o iPhone, vai acabar com o Android, vai acabar com a porra toda. 3 anos. O CO da HP deu 3 semanas. Quando você pede 3 anos, que dá mais ou menos uns 1000 dias, e você recebe 21, não dá para você dominar o mercado.
Então, quando em 21 dias eles não atingiram a meta que eles tinham planejado para 1000 dias, o CEO da HP surtou e vendeu a plataforma inteira. Mas a questão é, eles realmente tinham a melhor plataforma. E quando eles criaram a plataforma de programação, que é o Enio, eles não estavam tentando brigar com outras plataformas de HTML5, igual você vê hoje. Hoje você tem plataformas famosas, tipo Twitter Bootstrap e Zurb Foundation. Eles estão muito brigando um com o outro ali. O pessoal, quando criou o Enio, eles não estavam preocupados com a concorrência de HTML5. Eles estavam preocupados com Android e com iPhone. Eles queriam fazer um sistema de programação que fosse tão bom que com HTML5 você conseguisse bater em app nativo de Android e app nativo de iPhone. É daí que vem a cabeça deles, criação de app. Hoje em dia, tem muita gente fazendo app com HTML5. Principalmente usando PhoneGap. Mas a galera tá, em geral, ou fazendo tudo no braço, ou usando Bootstrap, jQuery, Foundation. Você tem uma série de toolkits que as pessoas estão usando que não são toolkits que foram criados para fazer app. São toolkits que foram criados para fazer web, fazer página. Se vocês pensarem, hoje em dia a situação atual é que tem uma porrada. Quem é desenvolvedor web aqui? Alguém é desenvolvedor web? Tá. Cara, você está usando Grunt, Gulp, Volo. Você está usando o quê? Tem tanta ferramenta para você usar, tem tanta biblioteca que às vezes você se perde. Mas a maior parte das bibliotecas foram criadas para fazer web mobile. Não foram criadas para a criação de aplicativo. E se você parar para pensar um instante, o usuário final, o cara que vai usar o seu app, existe uma divergência na cabeça da pessoa. Ela aceita muita coisa na web. Você está lá com o seu navegador aberto, Chrome, Firefox, qualquer coisa. E tem qualquer probleminha na página. A página está um pouquinho lenta, tem um errinho de layout, você clicou no negócio, não foi, você clica de novo. Na web você perdoa muito o que está acontecendo. Você não abre uma página, clica em algum lugar, não funcionou e você fala, nunca mais vou usar essa merda e nunca mais abre o site. Você perdoa muito na web. No mundo de app, você não perdoa. Se o seu app tem algum lag, o usuário fica puto. Se clicou em alguma coisa e não foi, o usuário fica puto. Tem erro de layout, o usuário fica puto. A mentalidade do usuário de aplicativo é muito imperdoável, ele é muito implacável. Ele está nivelando num nível assim, muito elevado, muito mais elevado que o cara que está sentado na frente do navegador. Então, se você faz o seu app nivelando pela web, você faz o seu app com a cabeça de quem está produzindo uma página e você deixa certas coisas passarem, você não se preocupa tanto com isso, o que acontece é que você chega naquele app mobile que não tem a mesma performance, não é tão bom quanto um app nativo. E aí vem gente falar, o HTML5 não está pronto, não dá para fazer. Dá para fazer sim, mas você só vai conseguir fazer se você se aproximar dessa tarefa com uma cabeça de tipo, eu tenho que fazer um negócio tão bom quanto o nativo. Se você tiver que criar do zero uma solução que seja tão boa quanto o nativo, você vai demorar pra caramba. Existem frameworks criadas para isso. O exemplo que a gente vai dar aqui hoje é o Enio. O Enio, bom, como eu falei, foi criado para competir com soluções nativas. Ele foi criado desde o começo para ser multiplataforma. Quando eu falo multiplataforma aqui, eu não estou falando especificamente de sistemas operacionais, tipo Windows e Linux. Eu estou falando não só disso, mas multiplataforma no sentido de sair de smartphone para tablet, para computador desktop, laptop, essas coisas, para Smart TV. Isso é ser multiplataforma. Tem gente que chama de multiaparelho, mas eu não sei se eu gosto desse termo. A framework está disponível em eniojs.com. É um projeto open source. Hoje em dia é capitaneado pela LG, já foi capitaneado pela HP, já foi capitaneado pela Palm. E o legal é o seguinte, são os mesmos funcionários. Eles nunca saíram da sede. A sede do Silicon Valley Labs, da Palm, continuou lá. Eles só trocam um letreiro na frente, sacou? Estava escrito Palm, aí de repente estava escrito HP, e hoje em dia está escrito LG, mas é o mesmo prédio, são as mesmas pessoas. E eles têm uma comunidade de voluntários ajudando o projeto, como todo projeto open source. O Enio 1.0, que não foi a primeira demonstração do Enio, que surge no tablet da HP, que é o Touchpad, ele só funcionava em WebKit. Ele não era multiplataforma nesse sentido. Ele era feito para o WebOS nas suas várias encarnações, desde telefone até
até tablet, até televisão. Ou seja, o Enio 1.0 não é o que a gente quer mostrar aqui hoje. O que a gente quer mostrar é o Enio 2.0, que foi criado a partir do zero. Eles pegaram as melhores lições do Enio e falaram: a gente tem que fazer isso funcionar em qualquer lugar. Hoje em dia, o Enio 2.0 roda em Windows, Linux, Mac, Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, alienígenas, mas basicamente a Amazon Fire TV, a plataforma Amazon Fire, que é um Android, Firefox OS, o Enio roda até no Internet Explorer. Quando você pode botar a Internet Explorer como uma das plataformas que você suporta, isso é ser multiplataforma. Quando eu digo Internet Explorer, eu não estou falando Internet Explorer 6. Eu acho que o Enio suporta a partir do Internet Explorer 8. Mas basicamente, ele é feito para criação de app. Então, se você está pensando em app mobile, o que você pensa? Você pensa iPhone e iPad, né, iOS, Android, Windows Phone, Firefox OS, BB10 e o Windows 8. Essas são as grandes plataformas mobile. Enio suporta isso tudo. E suporta isso tudo a partir do mesmo código-fonte. Eu vou fazer um pequeno exercício aqui, que é o seguinte. Da galera que desenvolve web, você tem HTML e CSS de um lado, uma linguagem de marcação e uma linguagem de descrição de layout, e JavaScript do outro. Quem aqui prefere ficar em HTML e CSS? Eu prefiro mexer em HTML e CSS do que JavaScript. Ninguém levantou a mão. Só, Luigi, eu sei de você. Luigi, você é designer. Agora, se você pudesse ficar fazendo seus apps mobiles só em JavaScript, quase não encostar em CSS e HTML, isso ia facilitar a sua vida? Vai, time. O lance é o seguinte: você quer programadores para fazer app. Programadores não necessariamente são bons designers. Eu sou a prova viva disso. Olha o meu slide. Não é o meu forte fazer design. Se você quer pegar bons programadores para fazer bons apps, você tem que oferecer para eles uma coisa onde eles não precisam serem especialistas em HTML e CSS, para eles poderem ficar só em JavaScript. O que significa que um programa feito com Enio é só JavaScript. Tem um boilerplatezinho HTML ali para ligar as coisas, mas em geral você fica só no JavaScript. Eu esqueci de prender meu passador de slide, aí eu tenho que voltar para cá. Essa é a mensagem primeira, tá? JavaScript é maior que HTML. E agora é o famoso chega de slide, a gente vai começar a meter a mão na massa. O básico é o seguinte: o Enio é baseado em componentes, criação de componentes reutilizáveis. Componente é aquela coisa que você tem tipo no Visual Basic, sacou? Visual Basic é feito com componente, Delphi é feito com componente. Não é sexy, mas funciona. Não é a parada assim que você fala: oh meu Deus, é o tipo... Você tem outras coisas que as pessoas acham sexy e estão na modinha. Componente não é uma coisa que está na modinha. Está voltando a moda de componente agora por causa de Web Component. Mas o componente é o quê? É um conjunto de coisas reutilizáveis. Por exemplo, você pode criar um componente que é um mapa do Google Maps. E aí, em todo programa que você vai fazer, que você precisa de mapa, você reusa esse componente. Você pode, por exemplo, criar um componente para login e senha. Você sempre tem uma caixinha de login e senha, então faz um componente para isso. Toda vez que você precisar disso no programa, você reusa esse componente. Um programa em Enio é um conjunto de componentes. E componentes podem conter outros componentes. Então é tipo aquela coisa de... tipo aquele filme, sabe? Inception. Você tem um componente, dentro do componente, dentro do componente. E um componente pode conter inúmeros componentes. Um componente em Enio é um JavaScript. É um objeto em JavaScript. Só isso. O seu programa inteiro é um objeto literal em JavaScript. Todo mundo aqui sabe o que é um arquivo tipo JSON? Mãozinhas?
Vocês vão levantar a mão pra caramba aqui. Que é o único jeito para eu poder medir o que eu falo. Por mais que JSON não seja um objeto, ele só vai ser um objeto depois que você der um parse nele. Aquele jeito que você escreve um objeto, onde você abre a chave, põe a chave, 2 pontos e alguma coisa, vírgula, outra chave, 2 pontos e outra coisa. O seu app é todo construído assim. E eu vou começar a mostrar um pouquinho de código para vocês agora. Como eu falei, é tudo baseado em componentes. Então vamos construir um componentezinho. Eu vou apagar aqui, não ler não. Tá. Essa parte de baixo que vocês estão vendo, isso daí é simplesmente para eu inicializar o programa, sacou? É igual para todo programa. Isso é aquela função que você tem, tipo, quem usa jQuery aqui? Eu faço as analogias com jQuery. Então basicamente isso daí é tipo onload, sabe? JavaScript não é uma linguagem orientada a objeto. A orientação e herança no JavaScript é o que eles chamam de herança prototípica. As pessoas confundem isso com herança orientada a objeto. E aí, resultado, caos. Elas tentam fazer um negócio, não conseguem, e entram pelo cano e ficam putos dizendo que JavaScript é uma merda. Mas é porque elas estão tentando fazer um negócio do jeito errado. Então, o que acontece é o seguinte, muitas das bibliotecas pegam essa herança prototípica do JavaScript, colocam uma camadinha em cima para ela parecer com programação orientada a objeto. Então, para quê? Para o desenvolvedor que já está acostumado com isso, se sentir mais em casa. O Enio é um desses. O Enio é orientado a objetos. Mas, em vez de chamar as coisas de classe, porque classe é um termo muito forte, sabe? Se você está chamando alguma coisa de classe, você já está pressupondo toda uma bagagem de programação orientada a objeto. Então, a gente não vai chamar as coisas aqui de classe. Um componente do Enio, qualquer coisa do Enio que você vai usar, não é uma classe. É o que eles chamam de tipo, que em inglês é kind. Não type, kind. Então, o que você faz no Enio é construir esses kinds. Você tem um construtor, que eu vou mostrar agora. A gente vai criar um objeto aqui simples, o famoso tipo um olá mundo, sabe? Sempre que você vai construir um componente, você usa enio.kind. Aí você abre seus parênteses, suas chaves, porque você tem que passar o tipo que você está criando. E o programa fica aqui dentro. Todo componente que você cria tem um nome. Diz uma palavra qualquer. Vai ser o nome do componente. Escolhe uma fruta. Ainda bem que não foi maçã, porque aí você começa a ter os caracteres zoados, né? Então o nome do componente vai ser laranja. Nosso componente vai conter outros componentes. Como ele pode conter um número arbitrário de componentes, então isso aqui é um vetor. Ele vai conter um componente que não tem nada além de um conteúdo. Opa. E como a gente chamou o componente de laranja, então aqui a gente dá um new laranja. Só explicar esse código rapidinho. Eu vou pegar o microfone um instante, que eu vou pegar o meu raio laser aqui para poder apontar as paradas.
Não achei meu passador. E olha que eu trouxe. Mas basicamente, a gente cria um kind. O nome do nosso kind é laranja. Hã? Tenho medo do que você pode achar aqui dentro. A gente criou um kind. O nome dele é laranja. E ele contém outros componentes. Cada kind vira uma tag no HTML. Se você não disse qual tag ele vira, então ele vira uma div. Então a gente criou um kind, o nome dele é laranja, e ele contém outros componentes. No caso ele só contém um componente que não tem nome, cujo conteúdo é o Olamundo. Vamos rodar isso aqui? Se Deus quiser vai aparecer um Olamundo na tela. Vocês verem, não tem nada demais ali na tela, só um Olamundo. Agora, o Enio tem uma coisa. O Enio tem uma biblioteca de interface. Igual tipo jQuery tem o jQuery UI, que é a parte gráfica, o Enio tem o Onyx, que é a parte gráfica deles. Não tem só o Onyx, tem outras partes gráficas que você pode decidir usar, que eu vou mostrar. Só que o Onyx ele é um conjunto de controles. Você tem botão, você tem slide, você tem todo esse tipo de controle que você pode querer usar no seu app, já pronto. E ele é reutilizável. E você pode criar seus próprios controles. Olha, você achou meu passador? Tem. Acha a pilha aí também. Não, isso aqui, GeoExtreme, $5. Tem um erro de projeto. Se você põe uma pilha aqui dentro e larga ela aqui, você não precisa estar usando ele, a pilha começa a gastar. Então, tipo, você deixa a pilha 3 dias aqui dentro, aí você vai brincar com os slides, tá no bolso de fora, tá no menorzinho. Eu sei onde está. Não, esse não é o de fora. Mais um, oba, mais um, esse. Aí gasta pilha e, puta, se chegar na apresentação não tem nada, então não deixa isso aqui com pilha. Deve ter um pacote de Duracell aí. Agora sim. Aí quer apostar que agora eu vou pegar esse aqui e não vou usar? Mas basicamente a gente criou um Olamundo. Agora imagina. Quando você pensa em um app mobile, qual a primeira coisa que você pensa? Gente, eu vou cair daqui de cima, sacou? Em algum momento eu vou andar pra frente, vou quebrar as pernas aqui. E tipo, se alguém estiver filmando, botar no YouTube, zoar pra caralho, lembra que existe karma nesse mundo, tá? Então quando você pensa num app, uma das coisas que você sempre tem num app, em geral, você tem uma barrinha em cima, por exemplo, com o nome do app. Essa barrinha em cima é uma coisa comum. Então vamos fazer uma barrinha. Vamos tirar o nosso Olamundo. Aí o que acontece? Se a gente vai fazer uma barrinha, a gente está botando um componente dentro do nosso componente laranja, você tem que falar qual tipo de componente que você vai colocar. O componente que a gente vai colocar é uma barra. Eu falei para vocês que o nome do conjunto de componentes gráficos chama Onyx. Então uma barra é um tipo Onyx.toolbar, que é a barra. E você pode passar o conteúdo dela, por exemplo. Ou seja, você tem o nosso app chama laranja, é o nosso componente pai, vamos dizer assim, que contém todos os componentes. Opa, apertei o botão errado. Que é esse aqui. E dentro deles tem esse vetor de componentes. E a gente botou um componente que é uma barra com conteúdo Olamundo. Vamos rodar essa bagaça aqui. Uma pergunta. Quem aqui usa Firefox e quem usa Chrome? Quem usa Firefox? Pelo menos o pessoal da Mozilla, né? Quem usa o Chrome? Eu vou dar uma boa razão para vocês mudarem do Chrome para o Firefox agora. Que é o seguinte. Se você está desenvolvendo para mobile, você tem isso aqui que você vai em Ferramentas, Desenvolvedor Web. Isso aqui, Modo de Design Responsivo. Isso permite que você veja como a sua página vai aparecer
nos diversos tamanhos mobile. Aqui está 320 por 480. Mas eu posso chegar aqui e mudar para os tamanhos mais comuns, sacou? Ou girar a tela, ou simular toque. Eu posso também aumentar na mão para ver como é que são as paradas. Isso não tem no Chrome. E eu não sei por quê. Então eu estou deixando ele nessa resolução, que é uma resolução comum de mobile, para vocês verem como é que o negócio fica. Se a gente criou uma barrinha, olá mundo, já pronto. Imagina que você quer criar também, tipo, um rodapé. Se você vai imaginar, é muito comum, quando você está criando uma app, ter uma barra em cima, um conteúdo no meio que você mexe, dá scroll, e uma barrinha embaixo. Isso é um padrão de design que é extremamente comum. Eu vou replicar esse padrão aqui. O Enio tem componente para tudo que é tipo, e uma porrada de biblioteca. Quando você está criando um componente, você pode, por exemplo, dizer que ele é um componente do tipo arranjável. Arranjável quer dizer o seguinte: você pode, por exemplo, se você vai fazer um negócio que é uma barrinha em cima, um negócio do meio que vai mexer, e uma barrinha embaixo, você pode falar, põe uma barra em cima, põe um treco no meio, e esse treco no meio tem que se expandir até ocupar o espaço inteiro, e põe um rodapé. Aí o que acontece? A barra de cima e o rodapé tem um tamanho fixo, e o negócio do meio expande até ocupar tudo. Que é um saco de fazer em CSS e HTML normalmente. Então vamos fazer isso aqui só para a gente brincar? O que acontece? Então a gente tem que mudar o laranja para ele ser do tipo que é arranjável. A gente diz que o tipo dele isso quer dizer que ele é arranjável nas linhas e não nas colunas. Porque se você falasse coluna, aí você podia botar uma coluna fininha, um negócio no meio que se expande, e uma coluna fininha do outro lado, por exemplo. Que você usa quando você está querendo fazer tipo um sidebar ou coisa assim. Só que a gente quer fazer expandir no outro sentido. Então, é fitable rows em vez de fitable columns. Vírgula. Aí aqui a gente vai botar um componente em branco. A única coisa que a gente vai falar é que ele se expande. Né? Fit true quer dizer que ele se expande. E vamos botar um rodapé. O rodapé é curiosamente igual à barra de cima. Eu vou chamar ele de rodapé. Vamos rodar isso aqui. Você já tem um rodapé e um negócio. Desse jeito que você vai construindo os componentes, o que acontece? Você vai, ao construir o componente, você vai definindo o layout e as funcionalidades. Vamos botar tipo um botão nesse rodapé. Como é que é um botão? Se a gente vai botar coisa nesse rodapé, então ele não tem mais conteúdo. Ele tem componentes. Vamos botar um botão nele. Tá dando para ler? O componente é um botão. O conteúdo do botão pode ser clique. E só. Essa vírgula aqui. Você vê, criou um negócio. Vou até subir aqui para vocês poderem enxergar melhor. E você repara que tudo que a gente cria já é responsivo. O Enio é, por definição, responsivo. Aí a gente criou um botão clicável. E como ele é multiplataforma, esse clique já responde ao toque em todas as plataformas suportadas. Windows Phone, Android, iOS, Firefox OS, tudo. Se você pegar isso aqui e rodar no telefone, todo esse clique, todo esse scroll, todo esse negócio responsivo já está funcionando. Vamos botar para quando clicar aí, aparecer alguma coisa ali no meio. Essa aqui, essa linha,
Perdi o passador de novo. Essa linha aqui, que é o nosso componente do meio, vamos dar um nome para ela, só para a gente poder se referenciar a ela quando a gente clicar. Vou chamar ela de meio. E já que a gente tem um botão e quer fazer alguma coisa quando clica, a gente põe... Deixa eu só organizar isso aqui para ficar mais fácil de ler. On tap é o evento de clicar ou tocar. Vou chamar de clicou. E aí o que acontece? Você tem que criar a função. Aqui embaixo, se vocês olharem, aqui embaixo no vetor é quando a gente fecha esses componentes aqui. Então, se a gente for criar alguma coisa, a gente vai criar aqui embaixo. Só tirar esses bandos de enter daqui. Então, a gente cria o clicou aqui, que é uma função. E repara que a gente deu um nome ali em cima para o negócio do meio de meio. Ou seja, quando clicou, a gente quer que esse componente, ponto. Aí tem esse hash especial chamado $. Esse hash contém tudo que você deu nome. Então existe dis.$.meio, porque eu dei nome para o meio de meio. Então eu posso chegar aqui, dis.$.meio. Ponto, por exemplo, append content. Eu acho que existe append content, pode não existir. Mas vamos descobrir. A gente recarrega, né? Eu fiz besteira. Não tem append content, deixa eu ver qual que era o nome do negócio. Eu tenho um help aqui que eu vou mostrar daqui a pouco. É add content, claro, né? Ou seja, no Enio, você vai construindo os seus objetos assim. Eu vou só botar mais um exemplinho de código e vou passar para um outro tipo de coisa. Só para vocês terem uma ideia de como fazer componentes reutilizáveis. Agora imagina que nesse negócio que a gente fez, a gente quer usar um outro componente que a gente criou. A gente pode chegar aqui e fazer outro arquivo. Alguém diz uma fruta. Oi? Sério? E a gente criou o Pitaya JS. E aí a gente tem que fazer ele, né? Tá aqui o Pitaya. O nome dele é Pitaya. E vamos botar só um negócio aqui no Pitaya. Por exemplo, vamos fazer que o Pitaya é um botão, por exemplo. Pitaya é um botão. Pitaya é melhor ser um botão. Pitaya vai conter um botão.
Ou seja, Pitaya contém um botão escrito Oi Pitaya. Só isso. Esse é um componentezinho. Uma coisa que todo programa em Enio tem um arquivinho chamado package.js que lista todos os arquivos que ele usa. Ele tem isso porque tem uma ferramenta de minificação depois que você pode usar. Então a única coisa que a gente faz é adicionar o Pitaya aqui. Você adiciona o Pitaya na lista dos arquivos. Vamos só rodar para ver se está tudo carregando. Mas a gente não botou nenhum Pitaya lá. Então vamos botar um Pitaya na barra. Você chega aqui e simplesmente diz que você quer fazer um tipo Pitaya. E agora você tem um outro componente que você criou aqui. Então a única coisa que você faz é ir dividindo em vários arquivos componentezinhos. Você faz eles reutilizáveis. E você pode montar o seu app. Todo mundo conseguiu pelo menos seguir um pouquinho até aqui. Isso aqui era simplesmente para mostrar para vocês quão fácil são as coisas. Agora a gente vai dar um passeio por todos os controles que estão disponíveis no Enio. Isso aqui é o sampler, ele lista tudo. E ele é feito com Enio, né? Então, por exemplo, barras. Vários tipos de barra. Barra que tem scroll. Se isso aqui fosse touch, tinha scroll. Barra que tem mais botão do que cabe. Então, se você clicar aqui, aparecem os outros. Sacou? Dependendo do tamanho, isso aqui vai ficar mais para lá, mais para cá. Botões. Todo tipo de botão colorido que você imaginar. E se você olhar, isso não é muito diferente do que eu tinha feito lá. A gente pode olhar o código-fonte aqui. Ele mostra, é simplesmente uma série de componentes. Botões agrupados, são aqueles que você clica de um lado e desclica do outro. Que é super comum. Famosos que são só o íconezinho. Aquelas bagaças com animação. Isso aqui funciona em tudo que é plataforma, o que não é comum. Checkboxes. Parte de input. Barrinhas de progresso. Tipo, vamos lá. Por exemplo, se a gente quisesse fazer uma barra dessa naquele nosso exemplo, botar uma barra daquela aqui no meio, antes do negócio, a gente poderia simplesmente chegar aqui e criar uma barra. Eu não sei se é progress ou progress bar, eu vou olhar no código-fonte do sample. É progress bar, tá vendo? Vamos copiar essa barra daqui. Tá vendo? Aí você já tem uma barrinha. E você vê que ela se expande até ocupar a tela inteira. Porque a framework já é responsiva. Fora isso, você tem todo tipo de controle que você possa imaginar. Spinner, caralho. Isso do Onyx. Então, depois que você conhece... Beleza, cara? Tinha te visto. Depois que você conhece os controles que você tem disponíveis, é muito fácil você montar um app. Fora isso, o WebOS hoje em dia é desenvolvido para televisões. E o Enio, que é a framework oficial do WebOS, foi portado para esse sistema de televisão. E se você parar para pensar, você vai ver que qualquer app que você tem uma TV tem uma linguagem visual muito diferente de um app normal. Então, enquanto o Onyx é criado para você fazer aplicativo para smartphone, tablet e desktop, eles criaram uma outra biblioteca que é o Moonstone, que é voltado para a televisão. É esse mesmo Enio que eu mostrei, que você vai construindo as coisas, só que os controles são feitos para aparecerem numa TV.
Por enquanto, o Moonstone ele tá meio que ele tá usando um negócio que não tem no Firefox. Então eu vou abrir ele no Safari. Só para mostrar para vocês mais ou menos coisa de TV. Famosos acordeões de TV, essa coisa que você poderia. Eu tô sem touch aqui. Botões para TV. Isso aqui, se você olhar o código-fonte, você vê que vocês estão conseguindo enxergar bem isso na tela, porque isso foi feito para ser mostrado numa tela, sabe? Tipo projetor, televisão, essas coisas. Não foi feito para você ver isso no smartphone. Mas se você olhar o código-fonte, vou dar um zoom aqui. Mas se vocês olharem, é basicamente a mesma coisa, sacou? Você cria um tipo Moon em vez de Onyx, ponto, seja lá o que você está fazendo. Mas você vai montando o seu app assim. Olha só, o cara roubou aqui fazendo uns BR para pular linha. Cabeçalhos e tudo mais. Então, tipo, o Moonstone foi feito para ser utilizado em TV. Ele tem as partes de input, de controle de televisão, essas coisas, se tiver com controle e quiser mexer. Ele foi criado, você pode fazer um app seu, que tem bibliotecas, que são a lógica comum, e um front-end, por exemplo, usando o Onyx para smartphone, e um front-end usando o Moonstone para TV. E aí de um app só, você sai do menor aparelho, dispositivo, que é tipo um smartphone, até chegar no maior dispositivo, que deve ser uma dessas TVs de 50 polegadas. Uma coisa legal do Enio também, fora esse sampler que dá para você ver todos os controles e como eles são feitos e olhar o código-fonte, o help, a parte de referência do Enio é muito boa. Vou mostrar rapidinho aqui para vocês, Firefox OS. Toda essa coluna aqui que vocês estão vendo são os tipos que vocês podem criar, os kinds. Quando alguma coisa começa com Enio ponto, significa que ela não tem uma cara específica. A cara dela é tipo a cara do HTML. Se você cria um Enio.button, a cara é aquele botãozinho do HTML. Se você der scroll aqui, você vê os tipos, por exemplo, do Onyx. Tem tipo pra caramba, cara. O Onyx já tem aquela cara que vocês estavam vendo até agora. Então, clicando em qualquer coisa dessas, tipo Onyx Button, ele te explica, te diz quais são as propriedades, como que você cria, todas as funções. O manual de referência do Enio é muito bom. Então não só você tem uma plataforma, uma framework, que é boa para programar, fácil, mas ela é muito bem documentada. O que é um bônus em projeto open source. Projeto open source, muito projeto tem a documentação muito ruim. O projeto funciona, mas você não sabe como. Aí vira aquele jogo de trivia, sacou? Que você fala assim, você tem que falar com um cara que conhece mais. O cara, não, cara, foi mal, mas você não pode botar uma vírgula aqui. Por que não? Você tem que dar 2 espaços antes da vírgula. Você fala, vai tomar no cu. Sabe? Porque você não sabe. Porque o negócio não é documentado. A documentação do Enio é boa. Eu vou mostrar para vocês alguns appzinhos rodando no Enio. Pra vocês terem uma ideia. Isso aqui é o WebOS, tá? Se a internet ajudar. Vocês podem ver que a gente está nos Estados Unidos. Você vê isso aqui. Aqui o topo é aquela Enio Toolbar. Isso aqui é um Onyx Toolbar. Isso aqui é um Onyx Input. Isso aqui é aquele Onyx Toggle Button. Isso aqui é um componente de mapa que ele fez só para esse app. E nesse emulador aqui, eu não lembro qual que é o botão para minimizar o aplicativo.
O Enio está disponível em njs.com. Tem um showcase aqui também com alguns aplicativos feitos com Enio. Achei o mapa. Está carregando a internet aqui, não ajuda. Enquanto se carrega, basicamente, você pode pegar, fazer o seu aplicativo usando essa framework, depois pegar isso, colocar num PhoneGap da vida, compilar isso. Se você está no PhoneGap, você pode compilar isso para Android, iOS, BB10 e... quem mais? Oi? Windows Phone e Firefox OS, são as 5 plataformas de PhoneGap atualmente. Não tem mais. Não tem mais BADA nem WebOS no PhoneGap. A menos que você use uma versão antiga. Mas se vocês olharem, isso aqui foi feito com esses controles que eu mostrei, que é o input, o toggle e tudo mais. Se a gente minimizar essa tela, tipo diminuir, mudar o tamanho, vocês podem ver que o mapa se adapta. Outra coisa comum no Enio é isso aqui. Isso aqui é o conceito de painéis. A linguagem visual do WebOS é baseada em colunas. Então, quando você tem um app, por exemplo, um app de e-mail, você tem a coluna de conta e você clica numa conta. Aí aparecem os e-mails na segunda coluna, você clica no header do e-mail, aí aparece o conteúdo do e-mail. Isso é muito bom em tablet, porque aproveita bem a tela. Mas quando você vai para um smartphone, o que acontece é o seguinte: todos os painéis que você tem, eles juntam um painel e aparece um painel de cada vez. Então, se você programa usando o que eles chamam de, no caso, é o Enio.panel, ele já faz toda essa gerência. Por exemplo, isso aqui é um programa de Flickr com 2 painéis. Isso aqui é um painel, e quando a gente clicar nele, ele abre a parada no segundo painel. Mas, se a gente botar tipo, numa tela de smartphone, e o que acontece? Como a gente está rodando aqui, tipo, eu estou redimensionando a tela emulada, eu tenho que recarregar ali para ele fazer os cálculos de layout de novo. Porque assim, um tablet não muda de tamanho, sacou? É tipo você arrastando o negócio. Ele vai carregar direto no tamanho certo. Mas se você carrega ele num tamanho pequeno, tipo de smartphone, tá carregando. A internet. Mas uma coisa também do Enio é o seguinte: todos esses exemplos que eu estou rodando, eu estou dando a versão de debug do Enio, que é totalmente expandida. Não é minificada, não é comprimida, não é nada. Então, tipo, ele carrega centenas de arquivos, porque cada componente é um arquivo separado. Dá um certo trabalho. Quando você vai para a produção, que você minifica isso, fica muito rapidinho. Mas carregou. Então, o que acontece é o seguinte: agora, em vez, quando eu clicar numa foto, você viu que o painel andou para ocupar o espaço? E quando eu voltar, o painel vai embora? Isso é automático. Ou seja, você consegue, utilizando esse sistema de painéis e os controles do Enio, criar um app que se adapta sozinho a tablet e smartphone. Você construir uma interface que faz isso sozinho é uma coisa não trivial. Perde-se muito tempo fazendo isso. No Enio, todo esse suporte multiplataforma, multiresolução já está pronto para que você possa focar nos desafios de fazer o seu app. Fazer o seu app, o desafio de fazer o seu app não é garantir que ele vai ficar bonito em várias resoluções. É o problema que você está tentando resolver. Todo esse resto é trivialidade que a framework faz para você. E outra coisa que tem também é que, como tem uma comunidade no Enio, as pessoas trocam componentes entre si. É igual trocar figurinha, sabe? Então a gente tem uma galeria de componentes. E você pode pegar qualquer componente desse e botar no seu programa, sacou? Meu objetivo aqui hoje era mostrar para vocês. 1 hora é muito pouco para ensinar uma framework. Mas mostrar para vocês quão fácil é fazer as coisas. A gente pegou aqui em 25 linhas, que são muito mais tab e espaço do que conteúdo. Em 25 linhas, a gente fez um aplicativo que é responsivo, se adapta a qualquer tamanho de tela, com cabeçalho, conteúdo no meio, rodapé, botões, que se posicionam sozinhos, que são responsíveis em qualquer plataforma, em 26 linhas.
sem encostar em CSS e HTML. Isso, a meu ver, não tem preço, sacou? Quem quiser mais conversar sobre Enio, ver código-fonte, eu tenho aplicativos completos aqui feitos com Enio, que eu posso mostrar. Por exemplo, cadê? Isso aqui eu estava fazendo no avião. Meu voo para cá demorou 2 horas, né? Eu estava fazendo um appzinho para listar as coisas da Mozilla no Feedly, sacou? Isso foi feito durante o voo. Tipo, pegar o conteúdo, botar o conteúdo aqui dentro, organizar a fila. Não dá para mostrar aqui tudo que é componente. Mas depois, quem quiser lá fora, entre em njs.com, tem o sampler, tem tudo. E agora, eu vou abrir para perguntas, tá? Quem quiser perguntar alguma coisa, levanta a mãozinha, eles vão correr com o microfone. Alguém tem alguma pergunta? Se não tem, se alguém quiser... Opa! Tá ouvindo? A minha pergunta é a respeito dos models. Ele trabalha também com isso? Eu vi aqui que ele trabalha com views, mas e os models? Então, o Enio do 2.0 até o 2.2, 2.3 era só componente. Hoje em dia, que é o Enio 2.4, já tem todo esse troço de MVC. Você pode fazer views, você tem Enio.model e Enio.model collection. Você tem todos esses controles para você poder separar em model, view e controller. Isso já está no Enio novo. Tá? E já funciona em tudo que é lugar. E eu não sei usar porque eu sou da escola antiga. Odeio Enio model. Você falou que é muito fácil desenvolver aplicativo porque a gente foca só no .NET. Mas eu trabalho com aplicativo personalizado, uma aplicação e coloco os designs para fazer esse trabalho. Como que é esse trabalho com design da aplicação? É super tranquilo. Você pode fazer, por exemplo, não usar o Onyx, ou você pode pegar o Onyx, todos aqueles controles que eu mostrei, você tem o CSS de todos eles, você pode trocar o CSS. Outra coisa é que você pode chegar aqui, por exemplo, a gente fez o Pitaya aqui, cadê o Pitaya? Você pode chegar aqui, um jeito meio porco, você pode meter um style e sair escrevendo CSS aqui, e ele vai usar. Ou você pode meter uma classe aqui. Chamar a classe de Pitaya. E aí se tu vai no CSS, que eu não incluí, eu vou só criar um CSS aqui. Só um arquivinho, né? Tipo um app.css, que aí a gente vem aqui e faz. A gente tinha criado a classe Pitaya no componente, a gente vem aqui e customiza ela. Só rodar isso aqui. Cadê o exemplo? Eu errei. Ops, arquivo errado. Eu esqueci uma vírgula. Tá, não sei onde eu errei o botão, mas meu tempo acabou. Eu posso mostrar você ali fora como customiza, mas basicamente você vai criar suas classes, criar um CSS e vai aplicar nos componentes. Você pode tanto aplicar inline com style ou botar o classes e passar o nome da classe, ele customiza. E aí você pode passar para o design. Meu tempo acabou, tem outra palestra aqui agora, gente. Mas quem quiser fazer qualquer pergunta de Enio, eu vou estar ali do lado de fora. Eu tenho uns aparelhinhos com coisa de Enio para mostrar também. Obrigado. Só antes de vocês saírem, só para avisar. A gente tá, a Mozilla tá na sala 713 desse prédio lá. E tipo, quem quiser, a gente tem toda uma programação da Mozilla no
na sala de workshop. Quem quiser fazer um workshop de N, a gente vai para lá agora, senta, abre o laptop, todo mundo faz appzinho. A gente está aqui para o que vocês quiserem. Obrigado.